Olá, amados, boa tarde, com alegria. Jesus é lindo. Amados, mais uma vez aqui, retornando, na mensagem que eu trouxe hoje pela manhã para reflexão, né? Jesus é o nosso sumo pastor, Jesus é o nosso maior exemplo de liderança, né? E o que Jesus fez com toda a sua liderança, né? Jesus, ele lavou os pés dos discípulos e ainda disse aos discípulos: olha, assim como eu fiz, como eu estou fazendo com vocês, fazei uns com os outros, lavar os pés uns dos outros. É lógico que ele tem um simbolismo muito mais profundo do que qualquer outra coisa, mas uma simplicidade. Vamos lá. Eles estavam honrando também os discípulos, também era uma forma de honrar, né, aos discípulos. Os discípulos foram honrados por Cristo quando ele enviou eles para fazer a obra, né? Então o Senhor Jesus, ele foi o nosso maior exemplo, mas de liderança, né? Então ele lavou os pés dos discípulos. Hoje a liderança não quer lavar pé de ninguém, pelo contrário, quer massacrar, quer amassar a pessoa, né? Eu sou superior a você, você tem que obedecer e acabou. Mas Jesus não mostrou isso, não foi assim que Jesus mostrou, né? Então Jesus mostrou, foi lá, lavou os pés. Jesus, para ser reconhecido no meio da multidão, porque Jesus estava no meio do povão, para ele ser reconhecido, Judas falou: aquele que eu beijar é ele. Ou seja, não era fácil você encontrar Jesus, porque ele cheira ovelha, ele estava no meio das ovelhas. E hoje os pastores, muitas das vezes, mal você consegue ver ele lá bem longe, né? Tem algumas denominações que você mal você vê o pastor, ele traz lá uma mensagem, dali ele some e não tem contato com ninguém, né? E as pessoas estão ali fiéis, olha, tremendo, né? Leva o nome de pastor, mas nunca esteve no meio das ovelhas, nunca esteve junto com as ovelhas, né? Ou seja, eu tenho essas pessoas como pregadores da palavra de Deus, não pastores, porque o pastor está no meio das ovelhas. Jesus, o sumo pastor, o nosso sumo pastor, estava no meio das ovelhas, né? Então ele não ficava, ele não era não me toque, como muitos pastores fazem hoje, né? Tem pastores, amados, é um absurdo, que hoje em dia tem até segurança. Eu fico pensando, como se Jesus vê essa situação, né? Porque Jesus não tinha segurança nenhuma com ele, né? Não tinha nenhum segurança guardando ele, isso e aquilo, né? E aí hoje os pastores vão lá e tem segurança em volta, não pode tocar nele, como se ele fosse um Deus. É absurdo isso, mas é a realidade, né? Então nós precisamos enxergar, né? Jesus é o nosso maior exemplo de liderança, então nós temos que seguir esse exemplo, também ser um líder ao qual traz as pessoas para si com amor, na palavra, né? Tenha comunhão junto com o que Jesus estava sempre em comunhão com o povo ali, sempre junto do povo, né? O pastor verdadeiro, que é Jesus, ele cheirava a ovelha, ele estava no meio da ovelha, né? Então que nós possamos compreender a profundidade de tudo isso daí. E ser líder é muito além do que apenas um cargo, né? Porque as pessoas acham: eu sou líder, esse cargo de líder aí, eu vou massacrar todo mundo agora. E não é isso não, Jesus nos ensina diferente. Jesus nos ensina diferente. Então, o ser líder, ele tem cheiro de ovelha, ele está no meio das pessoas, ele está em comunhão com as pessoas, ele honra os outros. Tudo que Jesus fez foi isso. Ele honrou os discípulos, em todo sentido, ele honrou os discípulos, ele fez a obra com excelência, nos ensinando, que Jesus veio nos ensinar. Então, que nós possamos aprender de Jesus, né? O que é ser um líder de verdade, né? E quando nós aprendemos de Jesus o que é ser um líder de verdade, nós passamos a ser um líder adequado aos padrões bíblicos e do Senhor. E aí sim nós alcançaremos o favor do Senhor. Então que nós possamos compreender, amados, né? Então o discipulado que Jesus fez com cada discípulo foi um discipulado, né? Assim também fez Elias com Eliseu, né? Paulo com Timóteo, né? Moisés com Josué, né? Então são vários ensinamentos que nós temos na Bíblia e nós precisamos compreender. Eli com Samuel. Então você vai vendo várias coisas na palavra e você fala: Senhor, que tremendo, né? Que nós possamos ser líderes entendidos do que nós estamos fazendo, né? Ter um ensinamento direto do Senhor Jesus. O líder não põe peso. Jesus diz: vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus tirou o peso do povo. E a liderança de hoje em dia, muitas lideranças de hoje em dia, quer pôr peso. Eu sou patrão, eu mando, e é do jeito que eu mando e pronto, acabou. Tem que fazer assim, tem que fazer assado, é assim. E não é assim que Jesus ensina, mas não é desse jeito não. Jesus tira o peso. E aí vem o ser humano,
todos se achando, né, autoridade sobre as pessoas e taca peso nas pessoas. E aí muitos não suportam, muitos não resistem, muitos desistem, né, do cristianismo por conta da liderança pesada que se subordinou a longos anos da vida, muitas das vezes, sem o entendimento da palavra de Deus, comendo migalhas, e aí sofrem e não suportam o evangelho. E a palavra do Senhor ela é bem clara, né? O evangelho, a obra do Senhor, ela não é pesada, não é pesaroso fazer a obra do Senhor. Pelo contrário, ela é suave, ela é leve, né? Paulo, em todas as tuas prisões, ele diz: eu estou preso, mas a palavra do Senhor está livre. Então, insta. Então, pregue a palavra. Então, para você ver, mesmo ele estando preso, não estava sendo um peso para ele. Ele estava se alegrando, se regozijando. E assim também tem que ser nas nossas vidas, né? Então, ser líder é muito além do que palavras. Ser líder é muito além do que palavras. É ações de líder, é atitudes de líder. O líder está no meio das ovelhas, o líder tem comunhão com as ovelhas, o líder traz para si, o líder está junto, o líder abraça, o líder aconselha, o líder ajuda, o líder auxilia, o líder confia. Olha, Jesus confiou a obra dele aos discípulos, o líder confia. Vai lá, vamos lá, vamos supor aqui. Você é um líder aí, vamos lá, eu te dou o carro para você dirigir, eu te dou um algo para você fazer, você vai fazer, eu vou te induzir a fazer, eu vou te conduzir, eu vou te ajudar a fazer, você vai pregar o evangelho, tem aí um texto aí para trazer, eu vou te instruir, olha aqui, vai lá, pregue, você vai levar a palavra de Deus, você vai cantar, você vai louvar, você vai adorar, você vai fazer alguma coisa, mas é você, eu vou te instruir, eu vou te instruir. O líder instrui, o líder ajuda, o líder pega na mão e fala: vamos lá, eu tô com você, e vamos lá, e levanta, vamos lá, não para não. O líder incentiva a não desistir. Então o líder não fala tchau, tchau, não é assim que funciona. O líder incentiva a não desistir. O Senhor Jesus não desistiu, Ele foi o nosso maior incentivo. Ele não desistiu de mim e nem de você. E por isso aqui estamos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então guarde essa mensagem no coração e lembre sempre que o Senhor, o nosso sumo pastor, Ele é nosso maior exemplo de liderança. Que nós possamos ter Ele como exemplo em toda a nossa jornada de vida, para que nós possamos alcançar o favor do Senhor e as pessoas serão alcançadas por Ele também, por intermédio da tua vida. Você pode ser um líder de excelência se o Senhor Jesus operar no teu coração e você ter ações dele em você. As pessoas serão alcançadas por Ele também. Sabe por quê? Jesus é lindo! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor!